Olá, meus bombonzinhos, Mari Garcia por aqui, né? Gravando mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu vou estar trazendo de volta. Estou sem maquiagem, estou de cara limpa, estou quem realmente eu sou. Vocês não ignorem isso aqui, porque está carregando o celular que está aqui do lado, mas eu não estou utilizando ele. Ele está aqui carregando, aqui do lado, é outro aparelho, até saiu o cabo. Desde já, para vocês que não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para o YouTube entender que temos conteúdos a mostrar, né? E o que acontece? Eu vim trazer de novo, novamente, um resumo do que é ser mãe de anjo. Meus primeiros vídeos do YouTube foi sobre essa questão de ser mãe de anjo. E agora eu vou estar trazendo, porque depois disso que eu gravei muitos vídeos, no início eu não tinha noção de como que era postar. Eu comecei sozinha, sem ninguém para me auxiliar, sem nada. Então, tipo, eu postava, quando eu fui perceber, eu estava postando vídeo no YouTube para criança, né? Conteúdos para criança, sem saber que era para adulto. Não tem vergonha de falar isso. Então hoje eu vou estar gravando para estar falando um pouco, um resumo de como que foi que eu me tornei mãe de anjo. Bom, eu sou mãe de 3 filhos, né? E sou mãe de anjo. Quando eu tinha 16 anos eu engravidei, né? Eu engravidei. E foi uma gravidez que naquela época para mim era muito complicado, mas para o médico que estava me acompanhando, para ele tudo era normal. Aonde eu tinha muitos enjoos, eu desmaiava, eu não comia, eu dei anemia, eu só dormia. Das duas uma, eu estava dormindo. Às vezes os vídeos ficam diferentes um do outro, mas é porque se vocês verem o primeiro relato, às vezes vai ser um pouco diferente, mas é porque são coisas que a gente vai lembrando depois com o tempo, né? E aí eu não dormia, eu dormia, ou quando eu não estava dormindo, eu estava vomitando. Eu tinha sangramentos, muito pelo nariz, tive muito sangramento mesmo. Levava no médico, o médico falava tudo pra minha mãe que era normal. A minha mãe... Meu braço, gente, que eu sofri um acidente de trabalho numa empresa que eu trabalhava e até hoje o braço dói, muitos anos depois, dependendo do movimento que faz. A minha mãe me levava no pré-natal, quando chegava lá ela alegava pra ele o porquê que minha barriga era pequena, e ele falava assim pra ela: quando você engravidou a primeira vez, você fez barrigão? A minha mãe falava: não fiz tanto, mas também não fiz tão pequena, vamos fazer um ultrassom? Ele olhava na cara da minha mãe e falava assim: dinheiro de um ultrassom é o dinheiro do enxoval da criança. Beleza. Eu não tinha muita noção, né, gente? Eu não tinha muita noção. Hoje eu tô com 43 anos, naquela época eu tinha 16. Então eu não tinha muita noção do risco que eu e a minha filha estavam correndo, né? E passou. Foi passando o tempo e eu acompanhando o pré-natal. Data estimada do parto, prevista do parto: 30 de junho. 30 de junho de 96. Olha quanto tempo faz. Hoje eu vejo o quanto que as coisas mudou, principalmente em questão de saúde. Mas nessa cidade vocês vão entender que foi preciso eu perder uma filha para as coisas evoluir lá. O que acontece? Foi passando os meses. Eu fui na consulta que para ele seria a última. E como lá era maternidade só, se eles não conseguissem arrancar a criança lá tudo quanto era jeito, quando tivesse praticamente mãe e filho quase morto, eles transferiam para o outro hospital, né? Agora é só ficar em casa e esperar o dia de nascer. E eu fiquei. Quando foi no dia 10 de julho, que era 30 de junho, quando foi no dia 10 de julho,
Minha mãe falou, já passou 10 dias da data que era, porque ele disse que o menino ia nascer, a criança ia nascer, porque até aí a gente não sabia se era uma menina ou um menino. A gente tinha feito um enxoval aleatório, unissex, amarelinho e verdinho, era o enxoval dela, da Maria Eduarda. Aí o que acontece? A minha mãe falou assim, amanhã eu vou te levar no médico. Quando chegou lá, que chamou o meu nome, que abriu a porta, que eu entrei, e falou assim, você ainda tá com essa barriga? Ele assustou quando ele me viu. Aí a mãe falou assim, sim. Só que todas as noites, amanhecia o dia, minha mãe perguntava, você não sentiu nada? Eu não sentia nada. Eu não sentia uma cólica, eu não sentia uma contração, eu não sentia nada. Se eu dormia bem, eu acordava melhor ainda. Gente, eu tô aqui sim, porque tá muito calor aqui. Aí, se eu dormia bem, eu acordava melhor ainda. Aí, o que acontece? Ele falou desse jeito assim, mandou eu subir na maca. Era uns escutador de ouvido que parecia uns negocinho de madeira, né? Colocou na minha barriga e falou assim, vai tirar a criança amanhã. A minha mãe falou assim, como assim tirar? Vou dar o encaminhamento da cesárea dela para amanhã. Beleza, né? Gente, se o vídeo ficar um pouco longo, vocês desculpem, mas é porque eu quero deixar explicado aqui como que tudo aconteceu. Aí, beleza, eu fui pra casa, feliz da vida, né? Fiz a minha unha, tirei a cutícula, a manicure fez a minha unha, tirou a cutícula, deixou um esmaltezinho, praticamente uma base transparente, porque eu ia esperar minha filha, né? Sonhada, ou filho, né? Era um filho, sonhado. Era, se viesse, é igual eu falo, os meus filhos, quando vai nascer, ou menino ou menina é sonhado. Se do jeito que Deus me mandar, pra mim é um sonho. Até aí, eu não sabia que a minha filha tinha nascido só com 900 gramas. E que o caso dela era sério. Por que era sério? Um bebê que nasceu com 900 gramas, se rasgando em choro, em lágrimas. O que eles tinham que ter feito com a minha filha, penso eu? Dado um sedativinho pra ela, um remedinho pra ela dormir, pra ela se manter calminha, pra ela não forçar o pulmãozinho dela. Porque como ela era fraquinha, o pulmão dela também era fraco. E eu falava pra outra mãezinha do lado, faz um favor pra mim, vai lá, vê como que tá minha filha. Vê como que tá minha filha. E ela ia lá e falava assim, olha, eu acho que eles estão fazendo exame nela, porque tem um monte de médico em volta. Isso foi assim até 2 e pouco da manhã, mais ou menos 2:30. Minha filha parou de chorar. Perguntava para as enfermeiras, falava para mim assim, não, mãezinha, fique em paz. Amanhã você vai contar ela. Porque aí funcionava dessa forma. No outro dia, eu ia para um quarto, ficar lá do lado, pra, tipo, ficar alimentando, tentar dar mamar para ela, essas coisas. E eu fiquei com aquela esperança, esperando o dia, nem dormi à noite, apesar das dores da cesárea, para ir ver a minha pequena, né? Para ir ver a minha pequena. Quando amanhece o dia, eu fui perguntar para a enfermeira. Levantei da cama para tomar banho, uma enfermeira ignorante me derrubando de barriga no chão. Levantei da cama, tomei banho e fiquei ansiosa para ir. Aí eu perguntava para elas assim, que hora que eu vou apontar minha bebê? Daqui a pouco você vai. Isso, minha bebê já não estava mais com nós. Minha bebê já tinha, partido. Foi feita a passagem dela já. Aí, eu sei que eu tô lá. O pediatra não veio me dar notícias dela. Quem veio foi o médico obstetra que fez a minha cesárea, negligente. E chegou e já falou assim, foi feito tudo o que podia pela sua filha. Nessa hora, o pessoal do café tava trazendo o café da manhã. Eu já tava há 24 horas sem alimentação. E naquela época, se você fizesse uma cesárea hoje por volta de 8 horas da manhã, você só era liberada para comer no outro dia se você estivesse bem. Nem água você podia tomar. Isso eu tava com sede, com fome, né? Aí com preocupação, com dor.
a coluna doía horrível. Ele chegou e falou assim, na hora que a mulher foi colocando a comida nas minhas pernas, café, ele falou, sinto muito, fizemos o que pudemos, mas não conseguimos salvar sua filha. Foi o que ele me falou. Eu só fiz assim com a bandeja. Aí eu comecei, e agora como é que vai fazer para avisar minha mãe? Porque ele tinha falado para minha mãe que a minha mãe era para vir às 3 horas da tarde. Minha cesárea foi feita na sexta-feira, minha mãe ia vir me visitar às 3 horas da tarde no sábado. Isso era 7h30, 8 horas da manhã, quando estava chegando meu café da manhã. Aquilo ali eu já vi cenas que eu fiquei imaginando coisas, sabe, da minha filha no necrotério, como que estaria minha filha no necrotério. Hoje eu consigo falar assim, sem me emocionar. Hoje, mas levou muitos anos para mim contar esse caso para alguém. E eu não sofri muito. Não é que eu esqueci, né? Eu aprendi a lidar. Aí, beleza, não consegui almoçar, eu só chorava. Chegou a bendita hora da visita, para não falar outro nome. A minha mãe chegou, quando a minha mãe chegou, a primeira coisa que eu gritei da mãe, minha filha deve estar cheia de formiga naquele necrotério. A minha mãe falou assim pra mim, filha, fique em paz, não chore não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu vim buscar sua filha aqui, era 8 horas da manhã, e eu já fiz o sepultamento da sua filha não tá sofrendo, não tá em necrotério, não tá com formiga. E a minha mãe, eu vendo na minha mãe que ela tava se segurando para não chorar junto comigo. Que a minha mãe é muito guerreira. Um dia eu vou gravar um vídeo com a minha mãe. Uma história de vida da minha mãe. Dá um relato que vocês vão dizer, nossa, eu tenho vida maravilhosa. A história de vida de uma mãe é única e especial, repleta de amor, desafios e superação. É uma jornada que se inicia com a descoberta da gravidez. Um momento mágico que transforma a mulher e a prepara para o maior desafio. Pronto, agora o celular ficou louco aqui. Aí o que acontece, né? Ignora o barulhinho do fundo aqui, gente. Aí o que acontece? Consegui desligar. Até assustei que o telefone começou a falar sozinho aqui no Google. Aí a minha mãe veio e falou pra mim. Eu falei, mãe, ela era pequenininha? A minha mãe falou assim, não, ela era gordinha. Ela era assim, começou a me falar. Tirei fotos dela pra você ver. Beleza, isso era sábado. Pela medicina, eu teria que ficar até a segunda. Né? Segunda, porque esse hospital, ele só libera a mãe com 4 dias. Esse hospital. Não, nada contra o hospital, porque depois eu tive os meus 2 filhos nesse hospital e fui maravilhosamente bem tratada. Se eu pudesse ter outro filho lá, tivesse como eu ir ter um filho lá, eu teria lá. Porque eu fui muito bem tratada pela minha equipe que eu escolhi depois. Depois eu vou trazer o próximo relato dos meus outros partos. Aí, o que acontece? A minha mãe pegou e conversou comigo, falou pra mim, para de chorar, sua irmã, que hoje tá com Deus. Minha irmã tá lá embaixo e se você estiver chorando, ela não sobe. Porque nós era muito ligada, nós era muito parceira. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei e fiquei, me controlei, parei de chorar. A minha mãe molhou um pano, lavou meu rosto, porque eu não conseguia mudar minha perna de um lugar para outro, de tanta dor, que foi a cesárea mais dolorida da minha vida, foi essa. O corte, se vocês me perguntar o que é uma cesárea, para mim, as outras 2 eu não tenho o que reclamar, mas essa primeira foi muito dolorida, muito mesmo. Foi praticamente 30 dias